Então, é com muita alegria que nos encontramos aqui hoje, no início das comemorações dos 35 anos dessa casa. Uma casa espírita onde ela surge é um raio de luz, a clarear as mentes, os corações que a buscam, adquirindo conhecimento, aconchego, consolação. Então a importância de uma casa espírita é muito grande. E nós somos privilegiados nessa cidade, porque em cada lugar tem uma casa espírita para nos receber e beneficiar através da doutrina espírita, que hoje também comemora uma data muito especial, 3 de outubro, a data de nascimento de Allan Kardec, né? Então isso conjuga um instante, um momento de felicidade. E o nosso tema é a felicidade possível. Mas por que felicidade possível? É que nós sabemos que neste plano, planos de provas e expiações, nós temos altos e baixos. Nós temos momentos felizes, temos momentos de aflição, temos momentos de provação. Nesse crescimento, né, nesse aprendizado que vai fazer com que nós, espíritos imortais que somos, cresçamos, evoluímos justamente para encontrar a finalidade da existência, que é a felicidade. Nós fomos criados para ser felizes, mas temos que passar por situações para nos fortalecer intimamente, para que nós provemos a nossa confiança, para que a gente possa vislumbrar o claro e escuro e valorizar a luz. Então, dessa forma, nós vamos aprendendo, nós vamos crescendo. Nós vamos pegar lá da terceira parte do Livro dos Espíritos, onde Kardec ele costuma, no Livro dos Espíritos, quem já estudou, tem as perguntas, tem a resposta dada pelos espíritos, e muitas vezes, né, Kardec coloca alguma opinião dele. Então, numa observação de Kardec, na questão 915, da parte terceira do capítulo 12, da perfeição moral, ele diz assim: o homem deseja ser feliz. E natural é o sentimento que dá origem a esse desejo. Quem não deseja ser feliz? Todos nós. Esse é um anseio de todos nós. Por isso, diz ele, é que trabalha incessantemente para melhorar a sua posição na Terra, que pesquisa as causas dos seus males para remediá-lo. Então, nessa busca, através das atividades do progresso, é para nós conseguirmos atingir sempre um patamar melhor. Nós estamos sempre almejando isso na nossa vida, como indivíduo, particularmente, mas também de uma forma coletiva. Todos nós almejamos algo melhor. Quando nós compreendermos que o egoísmo reside uma dessas causas e que gera orgulho, ambição, cupidez, inveja, o ódio, o ciúme, e que cada momento o magoa, perturba todas as relações sociais, que provoca dissensão, aniquila a confiança, a que o obriga a se manter constantemente na defensiva contra o seu vizinho, enfim, a que do amigo faz inimigo, ele compreenderá também que esse vício mais sentirá a necessidade de combatê-lo. Então, o que ele quer dizer com isso? Que nós almejamos a felicidade e trabalhamos para, seja materialmente, né, de todas as maneiras nós queremos ser felizes. Mas o que impede, o que transtorna, o que dificulta nós chegarmos a sermos felizes plenamente? É tudo isso aqui que ele citou.
sentimentos que nós carregamos, que na verdade são o oposto, né, dos bons sentimentos. Ele fala que nós temos ódio, ciúme, inveja, tudo isso aí, que é como uma sombra que impede que a gente veja a luz e que a luz penetre. Então, todas essas, né, esses sentimentos ainda mal direcionados para o bem, é que dificulta a nossa felicidade aqui nesse plano. Então, ter essa noção e dar combate a isso vai fazer com que a gente melhore. E melhorando, onde a gente tem um defeito, coloca uma virtude, nós vamos ser mais felizes. Tem uma resposta que Kardec dá também, que diz o seguinte, que ele dá um exemplo. Uma pessoa que tem 6 virtudes e 2 imperfeição, ela é mais feliz daquele que tem o contrário, que tem 2, né? E tem um monte de defeito. Aí é mais infeliz, porque os defeitos é que dificultam a gente ser feliz. Então a gente está nesse trabalho aqui nesse mundo, né? Reconhecendo isso, fazendo com que nós tenhamos mais virtudes no lugar das nossas imperfeições. Ele fala que o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade de todas as virtudes. Então, para que lado que a gente tem que ir? Né? Trabalhar o egoísmo dentro de nós e irmos aonde? Para a caridade. O ego é quando nós pensamos só em nós, esqueçamos, né, das pessoas que nos cercam, dos outros. Quando nós começamos a dar conta disso, quando nós olhamos o outro e tentamos auxiliar de todas as maneiras, seja de que forma for, materialmente, espiritualmente, com a nossa palavra, com o nosso conforto e até mesmo com o nosso exemplo, nós vamos nos direcionar para um lugar melhor, porque nós vamos ter com isso, aquele que trabalha a caridade, a paz de consciência. Nós estamos auxiliando alguém, auxiliando tudo que nos cerca, que muitas vezes, né, esses danos que nós vemos em tudo na natureza, tem uma contribuição humana. Então, ser caridoso é se tornar melhor e mais feliz. Destruir um, diz ele, e desenvolver o outro, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Então, aqui ele consagra, né, os bons sentimentos e a caridade como a forma de chegar à felicidade, não só aqui, mas no plano espiritual. Nós vamos continuar sendo no plano espiritual, perdemos o corpo físico, mas nós vamos continuar sendo aquilo que somos aqui. A maneira de agir, a maneira de encarar a vida, os sentimentos que amealhamos, as imperfeições que ainda carregamos, nós vamos chegar ao plano espiritual dessa forma. Não vamos mudar só porque vamos deixar o corpo físico, nós vamos continuar sendo. Então, o trabalho de melhoramento é aqui no plano físico. Nós também tiramos do Livro dos Espíritos, lá na 4ª parte, das penas e gozos terrestres, felicidade e infelicidade relativa, uma pergunta muito importante que Kardec fez e que nos dá também um conselho de como nós sermos felizes aqui, como é que nós conseguimos ser felizes aqui, apesar dos obstáculos, apesar das vicissitudes. A felicidade é 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E a resposta
resposta que os espíritos deram com relação à vida material é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então aqui ele dá uma dica de como nós podemos ser felizes aqui e agora. Essa felicidade relativa é que todos nós podemos atingir. Na vida material, a posse do necessário. Mas será que nós sabemos o que é a posse do necessário? O que é necessário? Geralmente nós extrapolamos. Todo o excesso vai causar algum dano, algum dissabor, alguma dor por nós. Todo o excesso. Por isso ele fala aqui no necessário, porque é o ponto de equilíbrio. Aquele que trabalha, que tem o seu ganho e que vive de forma digna dentro daquilo ali, né? Essa é a melhor forma. Mas geralmente, o que acontece com nós seres humanos? Nós geralmente deixamos nos envolver pelos desejos, pela ambição, como ele fala no início ali, pela inveja. E isso nos leva a buscar os bens materiais de uma forma excessiva, exagero. Muitas vezes nos comprometemos nessa busca. Então não é através dos bens materiais que nós vamos atingir a felicidade. É muito mais na consciência tranquila e fé no futuro. A consciência tranquila é você que está em paz, agindo de uma forma para consigo mesmo e para com os outros de uma forma digna. Como Jesus disse, né? Agir com os outros como nós gostaríamos que agissem com nós. Então, é trabalhando isso, é meditando, é reflexionando em torno desses conselhos vindo dos espíritos superiores, que nós podemos trabalhar, nos equilibrar e termos uma vida digna e feliz. O mais importante é nós não perdermos a nossa curiosidade, a nossa vontade, a nossa capacidade de aprender sempre. Isso é outro motivo de felicidade. Muitas vezes a gente reclama e tem pessoas que têm limitações físicas de toda ordem. E às vezes você chega perto, conversa, conhece, são pessoas que intimamente estão bem felizes, realizando coisas. E nós temos um aparelho, né, que não tem limitação física e às vezes reclamamos de coisas, às vezes de bagatelas, e nos tornamos infelizes, que poderíamos ser felizes. Então, agradecer pelo que nós temos, pelo que a vida nos ofereceu e pelo que nós conquistamos, é ser feliz nesta vida. E quando nós também trabalhamos esse lado aqui, como ele fala, que nós temos que dar, não dar trégua àqueles desconfortos internos pela inveja, pelo ciúme, por toda a série de coisas que nos infelicitam, e a gente está trabalhando isso já é motivo de felicidade. Então, nós podemos ser felizes aqui de uma forma relativa. Nós vamos nos encaminhar com isso para um patamar que nós nem imaginamos, o estado de espírito puro. E nós temos, né, um exemplo. Nós sabemos como age um espírito puro. Mas como? A gente nunca foi até lá. Mas um espírito puro veio até nós. Jesus é o protótipo do espírito puro. E nós o conhecemos. E da forma como ele agiu, o que ele fez, nos dá a dimensão do que é ter felicidade interna. A felicidade interna ajuda. A felicidade que está dentro dos espíritos que atingiram esse patamar é auxiliar sempre. Quando perguntaram para ele, os discípulos, né, como poderia ser o maior no reino do céu, de Deus, dos céus, ele disse, o servidor
de todos, seja o servidor de todos. Então, atingir esse estágio na nossa vida de ver que através da caridade nós nos sentimos bem, fazendo bem, é esse estado que nós podemos atingir aqui. Gostar de fazer o bem, gostar de ajudar, ser presença na vida das pessoas, da nossa família, de outros, se envolver com grupos, não se isolar. Nós não somos criados para o isolamento, nós fomos criados, somos seres sociáveis, e isso é motivo de felicidade. Então nós temos N situações que nos mostram a possibilidade de ser feliz aqui, apesar dos obstáculos que todos nós passamos. No livro da Joana de Ângeles, do Divaldo, na psicografia do Divaldo, Iluminação Interior, é onde nós tiramos o título da nossa fala, que é Felicidade Possível. Depois nós vamos ler no finalzinho um trechinho desse capítulo. Mas seguindo, tem um livro também do Divaldo da Joana, Atitudes Renovadas, que ela fala sobre a felicidade, lá no capítulo 19, Vivência da Felicidade. Ela diz: podemos considerar a felicidade com resultados, pensamentos corretos, atos honestos e sentimentos enobrecidos. Então é feliz quem pensa corretamente ou está em luta consigo para pensar corretamente, atos honestos, tentar ser honesto no mundo muitas vezes, que fazem com que, são tentações de mil e uma coisa para a gente ser desonesto. A gente se manter na honestidade é um trabalho dos maiores, e isso também dá felicidade. E ter os sentimentos enobrecidos, ter sentimentos nobres, procurar ser o melhor possível nas nossas relações. Normalmente, diz ela, a felicidade é considerada como falta de sofrimento, ausência de problemas e de preocupações. Estes desafios são normais em mundos de provas e expiações como nós. Mas é justamente essas situações que vão fazer com que a gente valorize o bem, e temos que demonstrar através dessas situações a nossa confiança em Deus. É o resultado daqueles conhecimentos que nós já tivemos. Nós vamos passar por provas. O aluno, quando tem conhecimento, ele vai passar por prova para saber se realmente entendeu aquela matéria. Nós passamos por provas para ver se já entendemos ou já temos virtudes aqui dentro. Então nós somos testados por todo instante. Então ela diz que é normal nós passarmos por vicissitudes, doenças, o desencarne de algum ente querido que parte de repente. Tudo isso são dores que nós temos que administrar, mas não chegarmos ao ponto do desespero, do entendimento que faz parte da vida. A felicidade, portanto, desse modo, não está distrita a determinados padrões de maneira que seja a mesma para todos os indivíduos. Porque nós estamos em situação diferente de entendimento, nós estamos em situação diferente de sentimento que já temos, Então nós somos iguais, na nossa da criação divina, mas esse percurso que nós estamos fazendo, que é um processo evolutivo, varia o que nós já aprendemos de indivíduo para indivíduo. E aí nós temos que ter também
a paciência, a compaixão daqueles que ainda não entendem o que nós já entendemos. Então, estando as pessoas em estágios com diferentes níveis de consciência e de conhecimento, as suas aspirações diversificam-se, apresentando-se em tonalidades muito especiais, representativas de cada qual. Aí entra outra coisa, a nossa paciência de saber entender. Geralmente aquele que está do nosso lado, que faz parte do nosso quadro familiar, de amizades, que pensa diferente, ainda que age diferente. Nós aí também somos testados, né? A paciência, a compreensão, o entendimento, para saber que nós temos um olhar na vida, já entendemos, aquela pessoa tem um outro olhar, um outro entendimento, temos histórias diferentes, né? Percurso de outras encarnações, porque nós temos uma bagagem, experiências anteriores. E quando chegamos aqui, cada um vai utilizar, bem ou mal, as nossas faculdades internas. Uns já chegam com vontade de entender, estudar, né, partir para conhecimentos novos e aceitam a família que tem. Outros não aceitam quem são, gostariam de ser outras pessoas. Não aceitam a família que tem. Como ser feliz se não há essa aceitação? Também, muitas vezes, por ignorância, falta esse conhecimento, né, que nossas relações, a nossa família não é feita por acaso. Estamos juntos nesse aprendizado e viemos porque já tivemos algum contato no passado, ou aqueles que se integram a uma família, está lá no Evangelho. Os Espíritos nos dizem que muitas vezes uma família bem constituída, equilibrada, recebe nos seus braços um espírito totalmente diferente daquele núcleo familiar, daqueles componentes, justamente para que ele aprenda a disciplina e é bem acolhido. Então, isso acontece. Para evoluir, muitos espíritos são encaminhados a famílias bem estruturadas, para que aquele espírito tenha condições também de ser feliz através dos exemplos daqueles que estão convivendo com ele. Então Deus, na sua sabedoria, faz tudo perfeito. Nós é que temos que ir entendendo o processo. A felicidade real, diz ela, tem muito a ver com a felicidade que produz em torno, com aquela que diz respeito aos outros. Quem apenas se ama, sem tempo de ampliar o círculo de afetividade com os outros, sofre de miopia moral. Olha, miopia moral, né? A gente que usa óculos sabe o que é miopia, né? Não enxerga nada. Para ler tem que usar óculos. Outros têm que usar óculos para enxergar de longe. Aqui ela fala de miopia moral daqueles que só amam e são egoisticamente, né? Vivem egoisticamente. Ela está dizendo que nós temos que amar e aprender a transmitir esse amor para os outros, convivendo com os outros e sentir o prazer de fazer isso. Então é na convivência, no aconchego que nós também nos realizamos, que nós também vamos ser felizes. Nesse aconchego, nessa aproximação com as demais pessoas. Então a importância disso, né? Somente quando se ama aos demais caminhantes da estrada da evolução é que se desenvolve os sentimentos de nobreza. Então tudo que foi falado desde a primeira observação de Kardec até aqui o que Joana fala, a felicidade está embasada no bem, no amor, na caridade e nas virtudes que nós vamos amealhando dentro de nós. Não há outra forma.
A gente ainda está nesse patamar, de vez em quando, né? Nós vamos para um lado. Aí a gente aprende. Quando a gente sofre a consequência de alguma coisa que não foi legal, é um aprendizado, não é um castigo divino, é um aprendizado. Porque a gente aprende, ó, não, isso eu não quero mais na minha vida. Não é assim que eu devo proceder, é de outra forma. E eu vou buscando os melhores caminhos. E a gente vai sentindo uma paz, uma leveza na vida. A aceitação daquilo que a gente não pode mudar. Tem certas coisas que nós não temos o comando. A partida de um ente amado, de um ente querido, vai ficar aquele vazio ali. Mas nós vamos também, vamos um dia nos encontrar. Qualquer outra situação que nós não temos o controle. Então, a aceitação é a melhor forma de suavizar. Mas tem muitas coisas que nós podemos, para ser felizes, mudar, controlar na nossa vida. Então a Joana, né, falando que sem o amor, então o amor é a tônica para ser feliz. Sem o amor, não podemos ser felizes. Quando esse amor se expande para os outros, melhor ainda. Nós vamos encontrar o prazer, né, de fazer o bem para os outros. Então, para nós encerrarmos a nossa fala, vamos tirar desse capítulo, né, do livro Iluminação Interior, um trechinho que a Joana nos faz refletir, já que nós sabemos que fomos feitos para a felicidade e nós estamos aqui para trabalhar nisso, para sermos felizes. Ela diz assim: pequenos exercícios e disciplinas interiores auxiliam a conquistar esse desiderato, que é sermos felizes. Aqui ela diz assim: se trazes marcas do teu passado infeliz, que agora dificultam a tua alegria de viver, recomeça a experiência da bondade para com os demais, cultivando pensamentos edificantes que te estimularão ao desenvolvimento das faculdades elevadas que estão adormecidas. Todos nós temos capacidades internas de felicidade para desenvolver. Se experimentas angústias que te parecem injustificáveis, defluentes, sem dúvida, da consciência de culpa, faze o bem possível, renovando-te as disposições de serviço e de fraternidade. Vá fazendo pequenos atos, pequenas ajudas. Faça para um ser humano, para um animal, para a natureza, faça algo de bom para dissipar aquela sensação de culpa por ter errado. Nós temos todas as condições de acertarmos o caminho, acertarmos o passo. Se o desencanto povoa a tua paisagem mental, contempla a natureza e vive-a, aspirando-lhe o ar puro, mantendo-a sem perturbação, aurindo a sua mensagem de beleza, e notarão uma diferença expressiva como imediata no teu mundo íntimo. Será que nós temos tempo durante as 24 horas de parar e admirar a natureza? De irmos para um lugar, né? Aqui tem uma praça com arvoredo, árvores, admirar a beleza, ouvir de manhã o canto dos pássaros, que é encantador. Se nós temos esse hábito e cultivarmos, nós vamos nos sentir felizes. Sai da situação penosa que te arrojaste e galga os degraus do esforço pessoal, trabalhando pelo próprio engrandecimento moral. Não te lamentes, nem te insurjas contra a situação em que transitas. Altera o rumo, busca novas diretrizes, abre as janelas da alma para a luz do dia esfuziante e sorri de ti mesmo, das circunstâncias penosas, das provas a que estás submetido. Logo se surgirão razões
poderosas para seres felizes, e o serás se persistires no programa de autoiluminação. Então, nessa mensagem que Joana nos fala de muitas coisas que carregamos e que nos impedem de ser felizes, vamos recomeçar, vamos nos renovar, vamos buscar. E a Casa Espírita é aberta para estudos, para conversas, né? Palestras que nos auxiliam. Então, todos os lugares, mas nós estamos na doutrina espírita e ela é um manancial de bênçãos que nos auxiliam e nos auxiliarão a ser feliz aqui, agora e no porvir. Então, com a gratidão de estar aqui hoje, iniciando as comemorações dessa abençoada casa, desses amigos do coração, eu agradeço a atenção e que Jesus, o nosso orientador, o nosso guia maior, possa continuar nos atraindo para o seu amor, mostrando que é possível andar apesar das dores do caminho e seguir em frente com a luz, com a esperança, com muito amor e muita paz. Que assim seja. E mais amor ao mundo oferecer, fazer feliz a própria dor. Vamos viver em paz e amor, irmãos, em toda parte. Iremos sempre encontrar felicidade, muita alegria, é o que devemos conquistar. Com a alma em prece, unindo as mãos, servir cantando, amando como irmãos. Amar, amar, sorrir, sorrir, cantar, cantar, e a paz a reflorir. Amor e mais amor ao mundo oferecer, fazer feliz a própria dor. Vamos viver em paz e amor, irmãos, em toda parte. Iremos sempre encontrar felicidade, muita alegria, é o que devemos conquistar. Com a alma em prece, unindo as mãos, servir cantando, amando como irmãos.